Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre divisibilidade. Eu acho que você se complica, né? Quando você vai determinar os divisores de um número, principalmente se o número for muito grande. Então, determinar os divisores de um número pode se tornar cansativo. Principalmente, como eu falei, se for o caso do número ser maior que 100, for um número muito grande. E por isso, pessoal, existem algumas regras que facilitam a execução dessa tarefa. Então a gente vai ver aqui como a divisibilidade pode ser bem simples. Fica até o final do vídeo que você vai ver como é simples, prático e objetivo. Primeiro de tudo, divisibilidade por 2. O número natural ele vai ser divisível por 2 quando ele é par, simplesmente. Ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Um exemplo de números divisíveis por 2, o 12, o 30, o 56, todos são números pares que são divisíveis por 2. Eu acho que o exemplo mais fácil é a divisibilidade por 2. Já a divisibilidade por 3, pessoal, a gente precisa se atentar à seguinte regrinha. O número ele vai ser divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Como assim? Vamos pegar aqui o exemplo do 24. A gente tem o número 24. Se eu somar os algarismos do número 24, eu tenho 2 mais 4 igual a 6. E o 6 eu sei que é divisível por 3, porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Logo, eu vou concluir que 24 é divisível por 3. Já o 4, quando é que eu sei que o número ele é divisível por 4? O número ele vai ser divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Por exemplo, qual é o número formado pelos dois últimos algarismos do 1024? É o 24, né, pessoal? Se eu separar aqui, esses dois últimos algarismos aqui, 24 é o número formado. E sabemos que 24 dividido por 4 é igual a 6. Logo, 1024 é divisível por 4. E também o número vai ser divisível por 4 quando ele terminar em 00. Por exemplo, aqui, 3.200 terminou em 00, é divisível por 4 também. Agora vamos para a divisibilidade por 5, que é bem simples. O número vai ser divisível por 5 quando simplesmente ele termina em 0 ou 5. Aí a gente tem o 10, o 25, o 150. E resumindo, todos os números que terminarem em 0 ou 5 vai ser divisível por 5. E a divisibilidade por 6? O número natural, pessoal, vai ser divisível por 6 quando primeiramente ele for par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. E satisfazendo essa regra, ele precisa ser divisível por 3. Ou seja, ele tem que ser simultaneamente par e divisível por 3. E sabemos que a regra para ser divisível por 3 é se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, se eu pegar o 36, que já é par, e somar os seus algarismos, dá o 9, que é um número divisível por 3. Logo, 36 é divisível por 6. Já o 7 é uma regrazinha um pouco mais complicada, que requer um pouco de atenção. Então, se atenta bem aí, tá? O número natural é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo, então vamos lá, quem é o dobro de 6?
O dobro de 6 é 6 vezes 2, que é 12. O dobro do último algarismo. E o número formado pelos demais algarismos forma o número divisível por 7. Quem é o número formado pelos demais algarismos? É o 19. Então, se eu pegar a diferença 19 menos 12, vai ser igual a 7. E o 7 é divisível por 7. Logo, 196 é um número divisível por 7. Pegou, pessoal? Vamos agora para divisibilidade por 8. O número natural, pessoal, vai ser divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. A gente tem aqui o exemplo do 1320. Os 3 últimos algarismos, 320. Se eu pegar 320, eu sei que 320 dividido por 8 é igual a 40. Logo, 320 será divisível por 8. Vamos prosseguir agora e ver a divisibilidade por 9. O número natural vai ser divisível por 9 quando a soma de seus algarismos forem divisível por 9. Bem parecido com a regra do 3, tá, pessoal? Então, se eu somar os algarismos aqui, ó, 1 mais 8 mais 0 vai ser igual a 9. E 9 é divisível por 3. Logo, 180 totalmente divisível por 9. E a do 10 eu considero ó, mais fácil. Assim como a do 2 é fácil, a do 10 também é fácil. Porque o número vai ser divisível por 10 quando ele termina em 0. Simples assim. Terminou em 0, é divisível por 10. Para finalizarmos aqui, falta a gente saber qual é quando o número é divisível por 12, por 15 e por 25. E a gente consegue cobrir toda uma gama de divisibilidade. Vimos por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, 8, 9, 10. E agora vamos ver por 12, 15 e 25. Para o número ser divisível por 12, ele precisa cumprir o seguinte critério. Primeiro, ele tem que ser divisível por 3 e depois ele tem que ser divisível por 4, ou seja, tem que ser divisível por 3 e por 4 de forma simultânea. Então tem que cobrir esses dois critérios. Sabemos que para um número ser divisível por 3, ele precisa que a soma dos seus algarismos seja igual ao número divisível por 3. Sabemos que 2 mais 8 é 10, 10 mais 8, 18. E que 18 é divisível por 3. Primeiro critério satisfeito. Já para um número ser divisível por 4, que a gente já viu, ele tem que ou a soma dos seus últimos, ou o número formado pelos seus dois últimos algarismos tem que ser um número divisível por 4, ou o número tem que terminar em 00. Como o número aqui não termina em 00, resta avaliarmos se 88 é divisível por 4. E sabemos que 88 é um número divisível por 4. Logo, 288 é divisível por 12. Divisibilidade por 15. A divisibilidade por 15 é a seguinte. O número tem que cumprir dois critérios. O primeiro deles, ser divisível por 3. E o segundo, ser divisível por 5. Por 5 já sabemos que ele é divisível, né? Porque termina em 0. Primeiro critério satisfeito. E quando somamos os seus algarismos, chegamos ao resultado de 9. E 9 é um número divisível por 3. Logo, 450 é divisível por 15. Por fim, chegamos ao 25. O 25 é bem simples. Os números divisíveis por 25 terminam ou em 00, ou em 25, ou em 50, ou em 75. Um exemplo, 2025.
e 75. Terminou em 75, é divisível por 25. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem.